Hoje a gente vai falar da grande novidade do nível a laser GLL380CG. Por que C? Porque tem conectividade com Bluetooth, e G da palavra green, que é um nível de linhas verdes. Todos os níveis da Bosch têm um pêndulo dentro deles. O que significa isso? Que quando o pêndulo está destravado, o nível vai te avisar quando ele estiver fora dos 4 graus, ou seja, ele vai se auto-nivelar até 4 graus. Passou de 4 graus, ele vai ficar apitando, piscando, falando para o profissional que ele está torto. Então, no caso do GLL380CG, é a mesma coisa. Então, para ligá-lo é aqui esse botãozinho do lado. Para ligá-lo para funcionar como nível, você aperta esse botão até o final, onde você vai ter aqui o cadeadinho aberto. Por que o cadeadinho aberto? Isso significa que o pêndulo está solto. Então, se ele estiver piscando ou apitando, porque ele passou de 4 graus, então ele está torto. Então o profissional vai lá, ajusta ele, a partir do momento que ele parou de apitar ou piscar, ele está totalmente nivelado. Para você ter todas as linhas, você vai apertar no botãozinho aqui, 3 vezes, e você vai ter todas as linhas 360 graus na cor verde. Por que cor verde? Porque é 4 vezes mais visível que a cor vermelha. Então esse nível, ele está sensacional, 3 linhas, 360 graus da cor verde. Perfeito? Mais uma vez lembrando, mesmo ele sendo na cor verde, você sempre vai precisar de um anteparo. Então aqui, por exemplo, a gente está enxergando a linha perfeitamente, porque a gente tem algum lugar para bater. Tem gente que está confundindo a linha verde, que pode ser usado também em ambiente externo. Claro, a linha verde é mais forte? É. Porém, se você tiver num terreno aberto, sem parede, você não vai conseguir enxergar essa linha. Então, mesmo ele sendo nível verde, você vai ter, que nesse caso de um terreno aberto, que usar o receptor. Então, o novo GLL380CG funciona com o receptor LR7 e eles vêm juntos num kit que acompanha também o suporte para a fixação da régua do profissional na hora de fazer o nivelamento. Então, mas e aí, como que funciona um receptor? Para o receptor funcionar, você tem que apertar um botãozinho aqui, falando para o nível, ó, vou acionar você para usar o receptor. Então você aperta esse botão e liga o receptor. Tá? Então o receptor automaticamente, assim que você ligar aquele botão, ele vai funcionar. Nos outros vídeos a gente mostrou também que é sempre importante ter uma régua para usar o receptor. Que aí você, imagine novamente no terreno aberto, você vai saber aonde que a linha vai bater olhando na régua. Então você consegue achar seu ponto zero e ir andando no terreno e nivelando ao mesmo tempo. Esse nível GLL380CG, ele vai chegar numa distância, mesmo ele sendo o nome 380, a gente aumentou a distância dele. Então, com o receptor, ele vai chegar até 120 metros de diâmetro. Ou seja, com o receptor, você pode andar 60 metros lateralmente, 60 metros para cima ou para baixo e 60 metros para frente ou para trás. Sem o receptor, claro, dependendo da luminosidade, a distância vai ser um pouco menor. Outra função interessante desse nível, como o nome dele é CG, ele tem conectividade com Bluetooth. Então tem um botãozinho aqui que quando você liga o Bluetooth dele, é claro, ele vai ter que estar conectado com uma base giratória, tá? Que a gente vai mostrar aí no vídeo a foto, e ao mesmo tempo você vai ter que trabalhar com o aplicativo. O aplicativo não é o mesmo da Trena, tá? Ele se chama Leveling Remote, que é um aplicativo do próprio laser. Para que você usa esse aplicativo? Esse aplicativo, junto com a base giratória do nível, você vai poder fazer o ajuste fino, mexer a linha, né, devagar ou mais rapidamente, dependendo da sua necessidade, controlar as linhas. Então, por exemplo, você pode ter uma linha de cada vez ou as 3 juntas. Enfim, ele funciona basicamente como um controle remoto. Mas, novamente, só vai funcionar se você tiver aquela base giratória. Perfeito? Esse nível, o interessante também é o seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó, a bateria. Então, ele pode tanto trabalhar com pilhas ou a bateria de 12 volts. O interessante também é que ele tem um botãozinho que se chama Call Guard. Seria mais ou menos um botão para avisar o profissional, alertar, né, o profissional, vamos dizer que numa queda, seu nível saia da calibração ou da ferição. Então esse botãozinho vai ficar vermelho para alertar o profissional a checar essa calibração. Como